Hello everybody, aqui estou eu, a Teacher Vivi, continuando a leitura. Olha que legal, eu fiz um vídeo doido. Quem diria? Eu sei que ninguém tá assistindo, mas tá tudo bem. Essa música no fundo, você me pergunta, sou eu tentando dar um lado mais profissional para o canal, né? Tá difícil? Tá. Vamos ver se eu consigo. Mas vamos lá. A gente parou na parte 6, passeio público. O que é o passeio público? É onde o público pode passear, é tipo a calçada. Vamos lá. Quando voltei à casa, era noite. Lembra, né? A Capitu tinha feito lá o plano para convencer o José Dias, a convencer a mãe do Dentinho a não mandar ele pro convento, né? Pro seminário. Quando voltei à casa, já era noite. Formulei o pedido de cabeça, escolhendo as palavras que diria e o tom delas, entre seco e benévolo. Preciso falar-lhe amanhã sem falta. Escolha o lugar e diga-me. Creio que José Dias achou desusado esse meu falar. Desusado, fora de uso, estranho. O tom não me saíra tão imperativo como eu receava, mas as palavras o eram. E o não pedir, não hesitar, como era próprio da criança e do meu estilo habitual, certamente me deu ideia de uma pessoa nova, de uma nova situação. Amanhã na rua tenho umas compras que fazer, você pode ir comigo. José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de servo. Cuidava dos meus arranjos em casa, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Chamava-me um prodígio. No dia seguinte, entramos no passeio público. Algumas caras velhas, outras doentes ou só vadias espalhavam-se melancolicamente. Seguimos. Atalhou ele. A gente do Pablo não é de todo mar. Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela? São assim, de cigana oblíqua e dissimulada. Eu adoro essa descrição. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Pois apesar deles, poderia passar, se não fosse a vaidade e a adulação. Dona Fortunata merece estima. E o Pablo, não nego que seja honesto, tem um bom emprego, possui a casa que mora. Mas honestidade e estima não bastam. E as outras qualidades perdem muito de valor com as más companhias em que ele anda. Vejo que o senhor não quer senão o meu benefício, pois que outra coisa poderia ter é Dentinho. Nesse caso, peço-lhe um favor. Um favor? Mande, ordene, que é? Mamãe quê? Mamãe quer que eu seja padre, mas eu não tenho jeito para a vida de padre. Conto com o senhor para salvar-me. Mas que posso eu fazer? Pode muito. Em nossa casa todos o apreciam. Mamãe pede sempre os seus conselhos, não é? Em que lhe posso valer, anjo do céu? Não hei de dissuadir sua mãe de um projeto que é, além de promessa, a ambição e o sonho de longos anos. Quando pudesse, é tarde. Então veja, não tem como, não posso, não vai acontecer. Eu pode dessa música. Meu Deus, a música não vai embora. Ok. Não é tarde, ainda é tempo, se o senhor quiser. Olhe, não é por vadiação, estou pronto para tudo. Se ela quiser que eu estude leis, vou para São Paulo. Vou para São Paulo. Fisgou José Dias. Pela cara de José Dias passou algo parecido com o reflexo de uma ideia que o alegrou extraordinariamente. É tarde, mas para lhe provar que não há falta de vontade, irei falar à sua mãe. Não prometo vencer, mas lutar, deveras. Não quer ser padre. As leis são belas, as leis são belíssimas. Por que não há de ir estudar leis fora daqui? Melhor é ir logo para alguma universidade, ao mesmo tempo que estuda, viaja. Então perceba, podemos ir juntos. Quando ele viu esse negócio de vamos para São Paulo, ele pensou, aqui está a minha oportunidade de sair do Brasil. Porque desde sempre todo mundo quer sair do Brasil. Veremos as terras estrangeiras, ouviremos inglês, francês, italiano, espanhol, russo e até sueco.
Ai, você não imagina o que é a Europa. A Europa. O caminho encontramos o imperador. Estamos no Brasil Império, lembra? O ônibus em que íamos parou. Já tinha ônibus. Como todos os veículos, os passageiros desceram a rua e tiraram o chapéu, até que o coche imperial passasse. Quando tornei ao meu lugar, trazia a ideia de ir ter com o imperador, porque ele só era um menino de 15 anos de idade e ele achava que era só ele ir lá e falar com o imperador que o imperador ia resolver tudo. E pedir-lhe a intervenção. Sua Majestade pedindo, mamãe cede, pensei comigo. Ah, que o imperador ia perder tempo com um meninote de 15 anos que não quer ir pro convento, enfim. Olhos de ressaca. Não ressaca de bebida, gente. Ressaca do mar, de quando o mar fica grande, fica forte, fica bravo, intermitente, inconstante. Capitu preferia tudo ao seminário. Em vez de ficar abatida com a ameaça da larga separação, se vingasse a ideia da Europa, né? Se a ideia da Europa fosse a que desse certo, mostrou-se satisfeito. Não, porque o Bentinho, ele tem uma falta de visão, assim, que me incomoda. Então ele pensa assim, não, mas o José Dias, ele quer mandar gente pra ele, quer me mandar pra Europa. É ainda mais longe que o seminário, meu Deus do céu. E a Capitu é tipo, não, Europa tá bom, Europa eu vou na Europa é melhor que virar padre, menino besta. E quando eu lhe contei a minha ideia imperial, né, a ideia de falar com o imperador, não, Bentinho, deixemos o imperador sossegado. Fiquemos por hora com a promessa do José Dias. Capitu era Capitu. Isso é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Outra frase sensacional desse livro. Capitu era mais mulher do que eu era homem. Você já conheceu uma mulher tão forte, que ela é mais mulher do que os outros caras são homens? Sua mãe é mais mulher do que seu pai é homem? Responde para Pro. Se ainda não o disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor à força da repetição. Tipo, ele vai falar até o fim do livro que a Capitu é sensacional, extraordinária, forte, incrível. Tudo era matéria, as curiosidades de Capitu. Há mais alguma coisa? Não há nada. José Dias ainda não falou? Disse-me que hoje ou amanhã pretende tocar no assunto. É um inferno isso. Você teime com ele, Bentinho? Teimo. Hoje mesmo ele há de falar. Você jura? Juro. Deixa eu ver os olhos, Capitu. Tinha me lembrado a definição de José Dias, que José Dias dera a eles. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua. Oblíqua é quando você entorta, assim. Uma cigana curva. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia. E queria ver se podiam chamar assim. A cor e a doçura eram minhas conhecidas, mas com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, a isso atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que... Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Lembrando, ele está contando um livro de memórias, não? Aqui ele está tentando lembrar o que eram os olhos da Capitu na adolescência. Você já se apaixonou? Você já se apaixonou na adolescência? Que você consegue olhar para aquele momento parado no tempo e pensar: a minha vida inteira mudou no momento em que eu vi aquela pessoa? Eu já. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia um não sei o que de fluido e misterioso e energético. Uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Então, assim, sabe o mar? Já entrou na praia, no mar? Quando você entra no mar, o mar às vezes ele tá muito forte, ele vai te puxando, te arrastando para dentro, assim. Como que diz, ah não, agora você vai morrer. Eram os olhos da Capitu, eles ficavam puxando você para dentro dos olhos dela. Como se eles fossem matar você dentro dela. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas. Às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros. Como assim? Ele estava olhando para os olhos dela. Lembra que os olhos dela estavam exercendo assim, uma atração muito forte, que parecia até que ia matar ele? Então, para ele conseguir não ser arrastado para dentro dos olhos dela, né? Tipo,
ir pra frente, ser impelido, beijar e tal, ele começou a se agarrar nas partes vizinhas, a olhar para as partes vizinhas. Ele olhou para as orelhas, para os braços, para os cabelos espalhados pelos ombros. Mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Então assim, ele olhava para a orelha, aí ele olhava para o olho, ai meu Deus, aquele olho. Aí ele olhava para os braços, aí ele olhava de novo assim um pouquinho para o olho, aí, meu Deus, olha a atração, olha a atração. Agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu e disse-lhe que era capaz de os pentear se quisesse. Gente, estamos em 1850 lá, né? Ele vai pentear o cabelo dela. O ato mais erótico da vida deles até então. Capitu deu-me as costas. Peguei-lhe os cabelos. Peguei-lhe dos cabelos. Dividi-os em 2 porções iguais para compor as 2 tranças. Não as fiz logo, nem assim depressa, mas devagar, devagarinho, saboreando pelo tato aqueles fios grossos que eram parte dela. Já imaginou? Pensa no crush. Tá? Pensou no crush? Tá vendo aí? Agora pensa naquele crush que é assim inalcançável e que agora você vai ter a oportunidade de tocar nos cabelos dessa pessoa. Olha a cara de Bentinho, é isso aqui. Mas enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Juntei as pontas das tranças, uni-as com um laço, retoquei a obra, alargando aqui, achatando ali. Pronto. Estará bom? Veja no espelho. Capitu deitou a cabeça, ao tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la. Levanta, Capitu, ô menino lerdo. Olha aqui, ó, o ângulo dá certinho para um beijo de Homem-Aranha. Ô menino lerdo. Não quis, não levantou a cabeça. Grande foi a sensação do beijo. E um beijo aconteceu. Capitu ergueu-se... Ah, não, pera, porque teve um treco ali, ó. Capitu ergueu-se rápida. Eu recuei à parede com uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos escuros. Atordoado, não achava gesto nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse a ela com 1000 palavras cálidas e mimosas. Ouvimos passos no corredor. Capitu compôs-se depressa, tão depressa que quando Dona Fortunata apontou a porta, ela abanava a cabeça e ria. Nenhum laivo amarelo, nenhuma contração de acanhamento. Aqui já eu vejo o autor tentando, já há algum tempo ele faz isso, tentando levar o leitor a crer que a Capitu fazia as coisas na maldade. Que ela tinha mais maldade que ele, que ela já era assim muito mais rápida que ele. Então assim, tipo, olha, a mãe dela chegou, a gente tinha acabado de se beijar e ela se recompôs muito mais rápido que eu. Ela já era mesmo meio pervertida, mesmo naquela época ela já era pervertida. Mas ela era mesmo? Eu não sei, você não sabe, a gente julga, mas quem tá contando a história é ele, a gente não sabe o lado dela. Mamãe, olhe como esse senhor cabeleireiro me penteou. Pediu-me para acabar o penteado e fez isso. Veja que tranças. Ela sacudiu a cabeça, né? A trança se desfez. Como eu quisesse falar também, para disfarçar o meu estado, chamei algumas palavras cá de dentro e elas acudiram de pronto, mas de atropelo, encheram minha boca sem poder sair nenhuma. O beijo de Capitu fechava meus lábios. Então, assim, ele não conseguia falar. Ela conseguiu disfarçar de outra maneira. Não quer dizer nada, gente. Assim, apanhados pela mãe, éramos 2 e contrários. Ela encobrindo com a palavra, o que eu publicava pelo silêncio. Exatamente, é exatamente isso. Ele disse tudo aqui. Ela estava disfarçando, falando. Ele estava disfarçando com silêncio. Dona Fortunata tirou-me daquela hesitação, dizendo que minha mãe me mandara chamar para a lição de latim. Era uma saída. Despedi-me e enfiei-me pelo corredor. Corri ao meu quarto, peguei os livros, mas não passei a sala da lição. Recordava o penteado e o resto. O beijo, né, gente? De repente, sem querer, sem pensar, saiu-me da boca essa palavra de orgulho. Sou homem! 1850, gente. O livro é meio machista, mas... Ai, meu Deus, eu sou um homem, olha, eu beijei uma mulher. Enfim, vamos em frente. Outra vez senti os lábios de Capitu.
talvez abuse um pouco das reminiscências osculares. Ósculo é sinônimo de beijo, né? Vou beijar, também pode dizer vou oscular. Beijei, osculei. Das reminiscências osculares, das lembranças dos beijos. Mas a saudade é isso mesmo, é o passar e repassar das memórias antigas. Ora, de todas as daquele tempo, creio que a mais doce é essa, a mais nova, a mais compreensiva, a que inteiramente me revelou a mim mesmo. Por quê? Revelou ele a si mesmo. Sabe aqui quando ele fala sou homem e tal? Aqui é quando ele tem, assim, absoluta certeza que ele não quer ser padre. Ele não quer ser padre, ele quer pegar a Capitu. Juramento do Poço. Enfim, peguei 2 livros e corri a lição. Ouvi vozes alegres. O padre Cabral soubera na véspera que, por decreto pontifício, acabara de ser nomeado protonatário apostólico. Eu sei o que é um protonatário? Não sei. Sei falar protonatário porque na série eles falam protonatário, e eu acabei decorando. Mas vamos lá. Prepara-te, Ventinho, tu podes vir a ser protonatário apostólico. A cara dele é a cara de José Dias, de quem não quer ser protonatário coisa nenhuma. Padre Cabral acabou dando-me férias. Era muita felicidade por uma só hora. Um beijo e férias. Mas José Dias corrigiu a alegria. Não tem que festejar a vadiação. O latim sempre lhe há de ser preciso, ainda que não venha a ser padre. Veja quão sutil é José Dias. Ele acabou de citar para a mãe dele, ainda que não venha a ser padre. Conheci aqui o meu aliado. Era a primeira palavra, a semente lançada à terra, assim de passagem, como para acostumar os ouvidos da família. E concluiu, a vocação é tudo. Não havendo vocação, um jovem pode muito bem estudar as letras humanas, pode-se muito bem servir a Deus sem ser padre. Mas ele fala isso na frente do padre? Minha mãe ia saindo da sala. Mamãe, eu queria dizer-lhe uma coisa, que é, quando é que eu vou para o seminário? Agora é só para o ano, depois das férias. Vou para ficar? Não volto para casa? Volto aos sábados e pelas férias. Quando te ordenares padre, vens morar comigo. Enxuguei os olhos do nariz. Ela afagou-me, depois quis repreender-me, mas creio que a voz lhe tremia, e pareceu-me que tinha os olhos úmidos. Mas tu gostavas tanto de ser padre. Como é que agora... E vocação? A vocação vem com costume. Né? Tipo, a vocação ela vem com o tempo, com o hábito. Antes de sair, voltou-se para mim e quase a vi saltar-me ao colo e dizer-me que não seria padre. Esse era já o seu desejo íntimo, à proporção que se aproximava o tempo. Quisera um modo de pagar a dívida contraída, outra moeda que valesse tanto ou mais, e não achava nenhuma. No dia seguinte, foi à casa vizinha. Capitu despedia-se de 2 amigas que tinham ido visitá-la, Paula e Sancha. Contei-lhe a entrevista com a minha mãe, as últimas súplicas, as lágrimas dela e, por fim, as últimas respostas decisivas. Dentro de 2 ou 3 meses, eu iria para o seminário. Capitu ouvia-me com atenção sôfrega. Sofrendo, né? Tava difícil prestar atenção ali. Depois sombria. Quando acabei, respirava a custo, como prestes a estalar de cólera, mas conteve-se. Ficamos a olhar para o ar. Minto, ela olhava para o chão, fiz o mesmo, logo que havia assim, mas eu creio que Capitu olhava para dentro de si mesma. De repente exclamei, não o quê? Não há de ser assim. Dizem que não estamos em idade de casar, que somos crianças, criançolas. Bem, mais 2 ou 3 anos passam depressa. Você jura uma coisa? Jura que só há de casar comigo? Capitu não hesitou em jurar, e até lhe vi as faces vermelhas de prazer. Eu também juro, Capitu, juro por Deus Nosso Senhor, que só me casarei com você. Mas juremos por outro modo. Juremos que nos haveremos de casar um com o outro. A cabeça da minha amiga sabia pensar claro e depressa. A fórmula anterior era limitada. Podíamos acabar solteirões, como o sol e a lua. Essa fórmula era melhor e tinha a vantagem de me fortalecer o coração contra a investura eclesiástica, né? Contra os negócios de virar padre. Por quê? O que ele falou? Que eles não iam casar. Que se eles fossem casar, só ia casar um pelo outro. Ela falou,
Não, não é isso. A gente vai jurar que a gente vai casar sim, e que a gente vai casar um com o outro. A gente não vai morrer solteiro, não. A gente vai casar um pelo outro. Eis aqui como tocávamos o porto a que nos devíamos ter abrigado logo. Entramos a falar do futuro. Eu prometi a minha esposa uma casa sossegada e bela. A casa, na minha opinião, não deveria ser grande nem pequena. Plantei-lhe flores, escolhi móveis, uma sege e um oratório. Sim, havíamos de ter um oratório bonito, alto, de jacarandá, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Havíamos de acender uma vela aos sábados. Como assim ele começou a construir uma casa? Os dois estavam sonhando, né? Na beira do poço, de mão dada, ele falando, a gente vai casar, e a gente vai ter uma casa assim, e o nosso jardim vai ser assado, e vai dar tudo certo, e não sei o quê. É bonitinho, gente. Quem nunca sonhou com a vida perfeita? Sonhar com outra pessoa deve ser legal também. Enfim, um seminarista. Meses depois, fui para o cemitério... cemitério é ótimo. Meses depois, fui para o seminário de São José. Se eu pudesse contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Nossa, que exagero! Ele chorou todas as lágrimas, mais lágrimas que todas as lágrimas do mundo! Há nisso alguma exageração. Mas se eu me ativer só a lembrança da sensação, não fico longe da verdade. Aos 15 anos, tudo é infinito. Cara, essas frasezinhas aqui, ó, aos 15 anos, tudo é infinito. Ah, meu Deus, senhor Meron, gente, esse homem escreve bem demais, não tem como reescrever isso não, minha gente. Minha mãe também padeceu, né, ela também estava sofrendo, mas sofria com alma e coração. Ademais, Padre Cabral achara um meio termo, experimentar minha vocação. Se no fim de 2 anos eu não revelasse vocação eclesiástica, seguiria outra carreira. Era uma concessão do padre. Dava à minha mãe um perdão antecipado, fazendo vir do credor a revelação da dívida. Os olhos dela brilharam, mas a boca disse que não. José Dias, não tendo alcançado ir comigo para a Europa, agarrou-se ao mais próximo e apoiou o alvitre do senhor protonatário. Só lhe parecia que 1 ano era bastante, né? Então José Dias, né, não tinha conseguido ainda arrancar ele do seminário, mas ele falou, não, tudo bem, 1 ano lá, 1 ano ele experimenta, 1 ano já tá bom, um só, tá ótimo. Não vou contar o seminário. Não, senhor meu amigo, algum dia sim é possível que componha um abreviado do que ali vi e vivi, das pessoas que tratei, dos costumes, de todo o resto. Essa sarna de escrever, quando pega aos 50 anos, não nos apega mais. Em verdade, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar delas nem caras nem nomes, e somente raras circunstâncias. Mas antes ser omisso que confuso. Explico-me. Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos, nos livros que escondem as coisas. Eu, quando leio algum dessa outra casta, não me aflige nunca. O que faço, em chegado ao fim, é cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. Quantas ideias finas me acodem, então, que reflexões profundas. Assim preencho as lacunas alheias, assim podes também preencher as minhas. Tudo isso aqui para dizer que ele não vai contar pra gente como que era o seminário, a vida no seminário, os negócios do seminário. Não vou. Por que não vou? Porque não importa, porque não lembro, porque nada de interessante não aconteceu. O que aconteceu de interessante eu vou contar. E o que aconteceu de interessante foi Ezequiel. Presta atenção. O que aconteceu de interessante? Ezequiel. Enfim. Eis aqui outro seminarista. Só outro seminarista, imagina, não vou falar de nada do seminário, não sei de Ezequiel. Chamava-se Ezequiel de Souza Escobar. Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Essa dificuldade... Não, deixa eu ver. Uma coisa não seria tão fugitiva como o resto. A reflexão. Íamos dar com ele, muita vez, olhos enfiados em si, cogitando. Muito bonitão. Essa dificuldade em pousar foi o maior obstáculo que achou para tomar os costumes do seminário. O sorriso era instantâneo, mas também refolgado e largo.
Era mais velho que eu 3 anos. Filho de um advogado de Curitiba. A princípio fui tímido, mas ele fez-se entrando na minha confiança. Aqueles modos fugitivos cessavam quando ele queria, e o meio e o tempo que os fizeram mais pousados. Eu não era ainda Casmurro, nem Dom Casmurro. Escobar veio abrindo a alma toda. Cá o achei dentro. Cá ficou. Até que não adiantemos. Vi saírem os primeiros dias da separação duros e opacos, sem embargo das palavras de conforto que me deram os padres e os seminaristas, e as de minha mãe e tio Cosme trazidas por José Dias ao seminário. Mas chegou o sábado, chegaram outros sábados, e eu acabei afeiçoando minha vida nova. Ia alternando a casa e o seminário, os padres gostavam de mim, os rapazes também, e Escobar, mais que os rapazes e os padres. Sabe quando você odeia o lugar, mas tem aquele motivo para você ir? Escobar era o motivo. No fim de 5 semanas, estive quase a contar a esse as minhas penas e esperanças. Capitu refreou-me. Escobar é muito meu amigo, Capitu, mas não é meu amigo. Pode vir a ser. Ele já me disse que há de vir cá para conhecer a mamãe. Não importa, você não tem direito de contar um segredo que não é só seu, mas também meu. E eu não lhe dou licença de dizer nada a pessoa nenhuma. Era justo? Calei-me e obedeci. Ele queria contar pro Escobar as coisas dos negocinhos que os dois tinham beijado. Intimidade. Capitu ia agora entrando na alma de minha mãe. Viviam mais do tempo juntas, falando de mim. A propósito do sol e da chuva ou de nada. Então, como o Bentinho estava lá no seminário, a Capitu chegou mais perto da mãe dele, porque a mãe dele queria falar dele o tempo inteiro, e a Capitu, apaixonada também, só queria falar dele o tempo inteiro, porque a Capitu era muito apaixonada pelo Bentinho. Capitu ia lá cozer, gente, lembrando, cozer com S é costurar, hein? Cozer às manhãs. Alguma vez ficava para jantar. Prima Justina não acompanhava a parenta naquelas finezas, mas não tratava de todo mal a minha amiga. Capitu, atenta, indagava dela e ia procurá-la. Prima Justina tolerava esses cuidados. Prima Justina não era muito lá com Capitu, não. Como minha mãe adoecesse de uma febre que após as portas da morte, quis que Capitu lhe servisse de enfermeira. Prima Justina não perdoou a intervenção. Não precisa correr tanto. O que tiver de ser seu, as mãos lhe há de vir. Como se ela quisesse matar a mãe dele para poder ficar com tudo que era dela, sabe? Ao cabo de 5 dias, minha mãe amanheceu tão transtornada que ordenou que mandassem buscar ao seminário. José Dias foi incumbido do recado. Na rua íamos calados, o coração batia-me com força, as pernas bambeavam. Já me imaginou? Ai meu Deus, minha mãe tá doente, ai meu Deus, minha mãe vai morrer, ai meu Deus, minha mãe tá doente, ai meu Deus, minha mãe vai morrer. Era a primeira vez que a morte me aparecia assim perto. Me envolvia, me encarava com os olhos furados e escuros. Perceba, estamos em 1800 e lá vai cacetada. E a morte já era uma figura de olhos furados e escuros. Quanto mais andava, mais me aterrava a ideia de chegar a casa, de entrar, de ouvir os prantos, de ver um corpo defunto. Eu não poderia nunca expor aqui tudo o que eu senti naqueles terríveis minutos. Ia só andando, aceitando o pior. E foi então que a esperança para combater o terror me segredou ao coração. Mamãe defunta acaba o seminário. Leitor, foi um relâmpago. Tão depressa alumiou a noite como se esvaiu, e a escuridão fez-se mais cerrada pelo efeito do remorso que me ficou. Quem nunca pensou, se os meus pais morrerem, todos os meus problemas acabam? É normal, gente. É normal. E pode acreditar em mim, mesmo se os seus pais morrerem, você não vai ficar sem eles nunca, porque se eles te criaram, eles vão estar dentro de você. E se eles não te criaram, a ausência deles fica em você. Então, senti uma angústia grande, um nó na garganta e não pude mais. Chorei de uma vez. Não, o estado dela é gravíssimo, mas não é mal de morte. Enxugue os olhos, que é feio um mocinho da sua idade andar chorando na rua. Mocinhos, pode chorar sim, tá?
Enxuguei os olhos e fui andando ansioso, agora por chegar a casa, e pedir perdão à minha mãe do ruim pensamento que tive. Ele queria matar ela. Chegamos, daí a pouco, debruçados sobre a cama, ouvi as palavras ternas da minha mãe, que me apertava muito as mãos. Estava queimando, os olhos ardiam nos meus. Toda ela parecia consumida por um vulcão interno. De febre, né, gente? A mulher estava com febre. Capitu, que estava na alcova, no quarto, olha aqui a alcova. Gostou de ver a minha entrada, os meus gestos, palavras e lágrimas. Corri no domingo próximo ao ouvir missa. O fim a que ia era reconciliar-me com Deus. Ele queria pedir perdão, porque ele queria a mãe dele morta, né, meu Deus? No fim, vi uma moça e um homem que saíram... Opa! Nem era só pedir-lhe perdão do ruim pensamento, era também agradecer o restabelecimento da minha mãe. No fim, vi uma moça e um homem que saíam da igreja e pararam. Era a sinhazinha Sancha, a companheira de colégio de Capitu, que queria notícias da minha mãe. Gurgel era viúvo e morria pela filha. Era o dia das boas sensações. Escobar foi visitar-me e saber da saúde da minha mãe. Nunca me visitara até ali. Nem as nossas relações estavam já tão estreitas como vieram a ser depois. José Dias e tio Cosme gostaram do moço. Prima Justina provavelmente não viu defeito, claro, o importante nele. Notei que os movimentos rápidos que tinha e dominava na aula, também os dominava agora, na sala, como na mesa. Ó. Escobar despediu-se logo depois do jantar, separamo-nos com muito afeto. Que amigo tamanho é esse? Capitu nos espreitara por dentro da veneziana. Viu as nossas despedidas tão rasgadas e afetuosas, e quis saber quem era que me merecia tanta atenção. Eu, Escobar. Explicação. Vamos parar aqui, você vai ficar curioso aí, querendo saber que história é essa de Escobar. Como assim, Escobar? Meu Deus, esse menino tá com coisas? Não sei, leitor. O livro só está escrito, as opiniões são suas e minhas e nossas. A história é uma só. A visão, o que importa mesmo, é como você olha para o livro. Mas isso é uma coisa para amanhã. Amanhã nós vamos do 11 ao 15 e depois do 15, né, de 16 ao 20. Te vejo depois.